5, vamos começar. Muito obrigado pela presença de todos. Pessoal, hoje é uma terça-feira aí, uma live diferente, que tem um gancho aí da política, né, que acredito que vai nos auxiliar e vai impulsionar todo mundo aqui. Vamos falar hoje aí sobre o fim da escala 6x1, que está cada vez mais próximo. E o que isso muda dentro dos nossos clientes, né? Dentro do balcão ali do varejo. E como que está o cenário agora, né? O que está acontecendo agora? A lei, ela já foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora ela vai para o Senado. Se o Senado aprovar, vai virar lei e vai entrar em vigor. E aí todos nós seremos impactados e todos os nossos clientes também. Imediatamente assim que isso virar lei, vai ser realidade e a gente vai ter que se adequar. E quando isso acontecer, qual que é o resultado, né? Eu trouxe aqui algumas matérias. Por exemplo, de acordo com a CNN, vai ter um aumento aqui de 10% no valor da hora trabalhada. Então, o quanto você paga ali para o seu funcionário, isso vai encarecer na hora dele 10%, de acordo com a CNN. Já de acordo aqui com o BTG Pactual, eles fizeram uma outra análise e eles estimam que o varejo de alimentação aqui, olha, o varejo de alimentação vai ter uma queda de 8,6% no faturamento. Então, isso é muita coisa. Já de acordo aqui com a grandes empresas e pequenas empresas e grandes negócios, que é um material que conversa muito com os nossos clientes, de acordo com eles, a solução é a adoção de tecnologia. Eles dizem que a adoção de tecnologia de autoatendimento para self-checkout. Então, é um consenso dentro aí dos estudiosos do mercado, de que vai ficar mais caro contratar, vai ficar mais caro a folha de pagamento, e a saída é tecnologia. A gente vai ter que se especializar mais em self-checkout, em autoatendimento, para conseguir suprir essa lacuna que vai ser aberta. E a gente tem esse tipo de solução, né? E por que o varejo ele é o mais afetado hoje? É comum. O varejo, muitos dos nossos clientes abrem 7 dias por semana. Se a gente pegar aí padaria, é muito comum abrir 7 dias por semana, com jornadas de trabalho extensas. Restaurante também, é muito comum abrir todos os dias da semana. E ao longo do tempo, o varejo ele tem algumas particularidades, né? Tem muita concorrência, então o varejo possui margem de lucro que é historicamente apertada. Eles não têm muita capacidade de aumentar preço, porque senão o concorrente não aumenta também, ele vai quebrar. Então, tudo isso complica a vida do varejo. E é mais um fator aí que, junto com a reforma aí da escala de trabalho, complica mais ainda a vida do varejo. E qual que é a saída disso, né? A gente olhando para as grandes redes, eles já usam self-checkout há muito tempo, há vários anos. Se a gente olhar para McDonald's, Burger King, esses caras já estão usando ali self-checkout há 2, 3 anos. E não é à toa. Eles têm muita capacidade de planejamento, estratégia, e eles encontraram essa saída há muito tempo atrás, só que é uma tecnologia de difícil acesso. Não é à toa que só as grandes redes estão já com isso implantado na sua operação. Já o pequeno e médio lojista,
ele está esperando alguém oferecer isso para ele a um preço acessível, né? E de uma maneira prática também que converse com o sistema que ele tem hoje, né? E é para isso que o sistema Palace nasceu, né? Para atender muito bem o pequeno e médio empreendedor e agora, mais do que nunca, com o autoatendimento também. E hoje, o cenário de hoje do Palace, a gente tem 111 autoatendimentos funcionando, dentro de alguns modelos que eu vou apresentar para vocês, mas no total são 111. Então, o que isso representa? Que não é uma coisa que a gente tem que pensar que é o futuro, que a gente tem que fazer alguma coisa nova, desenvolver alguma coisa nova. Não, não precisa nada disso. Esses 111 estão em operação hoje. Então, é fundamental a gente explorar o que a gente tem pronto já na nossa carteira de clientes e, se possível, ir expandindo a carteira de clientes também com novos clientes que precisam de autoatendimento. E o primeiro modelo aqui, entrando agora na prática, né, como que funciona, o primeiro modelo de autoatendimento que eu vou passar para vocês, eu escrevi aqui, pediu, comeu, pagou. Seria para um restaurante ou para uma padaria, onde você tem a presença da comanda. Então, você consome no estabelecimento, acumulando a sua compra ali na comanda, e depois você tem a opção de pagar a sua comanda sozinho. Você não precisa se direcionar até um funcionário, até um caixa, para esse funcionário fazer o pagamento da comanda. Você consegue fazer isso de maneira autônoma. E aqui eu trouxe uma foto de um cliente nosso que utiliza. Inclusive, a gente gravou um vídeo muito bacana lá nesse cliente, onde ele mostra toda a automação ali do restaurante. E aqui a gente tem algumas particularidades. Esse totem aqui, ele tem que ser exclusivamente Windows. A gente não pode ter essa solução aqui rodando em Android, não funciona. E aqui, falando do hardware, ele pode ser completamente genérico. A gente não obriga nenhum fabricante, não tem nenhuma restrição quanto ao hardware Windows. Você pode adquirir um totem assim, pronto, que já embute todas as peças, como esse que está na foto aqui, ou você pode montar um totem seu. Você pode adquirir aí uma tela touchscreen, um computador, impressora, leitor de código de barras e montar todos os equipamentos e ele vai funcionar perfeitamente. E aí o funcionamento é muito simples, o cliente bipa a comanda no leitor, o sistema exibe o resumo de tudo que ele consumiu e ele tem 3 opções de pagamento ali, que é débito, crédito e Pix. Selecionou ela, já vai acionar o PinPad ali para fazer o pagamento. Beleza? Então, essa aqui é uma solução para essa característica de comanda. Se a padaria, o restaurante lá trabalha com comanda, ele pode ter um equipamento desse sem problema nenhum. Beleza? Seguindo aqui para uma outra família de autoatendimento, que aí muda bastante o fluxo, que seria a família que vai derivar do nosso cardápio digital, onde a gente vai fazer o pedido primeiro, esperar ficar pronto e depois retirar. E aí, como isso vem do cardápio digital, a gente tem que entender que a primeira coisa que a gente tem que entender é que cardápio bonito vende mais. Então, a gente precisa ter essa mentalidade de ou a gente faz isso para o cliente, ou o cliente se empodera e trabalha bem as fotos, as descrições, para ter um cardápio muito bonito. E onde que a gente vai agregar mais
beleza para o nosso cardápio, né? É nas fotos, e aí a gente tem foto aqui, ó, a gente pode colocar foto no grupo, foto no produto e nas descrições. É importantíssimo a gente elaborar boas descrições que expliquem todos os ingredientes, que expliquem o método de preparo, que explique, às vezes, um diferencial de um produto para o outro, se ele tem alguma coisa de especial. Então, é fundamental a gente investir tempo nisso. E colocar foto também aqui, ó, nos opcionais, por exemplo, se ele pode adicionar hambúrguer, queijo, bacon, nas perguntas, é importantíssimo a gente colocar foto para aumentar a qualidade do cardápio. Pode falar, Alex. Bom dia, Hugo. Aproveitando essa deixa aí das descrições e das imagens, o Falcone fez uma ferramenta de puxar essas informações do iFood, caso o cliente já tenha a loja do iFood. Essas descrições, essas imagens, elas também elas vão padrão, elas vão organizadas para poder botar no sistema? Como é que funciona isso? Legal, boa pergunta. Funciona assim, e quando a gente tem essa função que copia do iFood. O iFood, ele é onipresente, né? Ele está dentro de todos os clientes quase nossos aí. E então, quando a gente copia, ele vai trazer os grupos, os produtos com foto, as descrições, e os opcionais também vão vir com foto, descrição e preço. Então, copia tudo bonitinho. Beleza? Perfeito, obrigado. Bruno, pode falar. Bruno, levantou a mão aí? Microfone, Bruno. Libera o microfone. Oi, tá ouvindo agora? Sim, sim. Bom dia. Bom dia. Pessoal, eu coloquei isso daí em alguns clientes, tá? A questão do autoatendimento. E aí, o que é que eu percebi? Nessa configuração aí de cores, por exemplo, tá vendo a barrinha lateral ali? Eu consigo configurar essa cor, só que o preço, ele repite essa cor. Sabe me dizer se foi corrigido? Porque aí eu botava, por exemplo, se eu botasse uma cor que ficava legal na lateral, o preço ela não destacava, ela não tinha contraste. Certo, certo. Não, essa customização da cor só do preço a gente ainda não tem. Por enquanto, continua o que você já viu lá de customização de cor, que da barra lateral e o fundo apenas. E a bronca era, por exemplo, a barra lateral ia ficar cinza, e quando eu botava cinza, o preço ficava cinza e não dava para ver. Tá certo. Tá certo, por enquanto não, Bruno. Tá, ok. Obrigado. Robson, pode falar. Então, Hugo, essa parte aí que você falou do iFood, trazer os produtos e as fotos, eu solicitei já 2 vezes e o pessoal do suporte falou que não tem mais essa opção, tá? De trazer tudo do iFood. Tá certo, é verdade. Não tinha mais até esse final de semana aqui. A gente trabalhou nisso de novo e agora vai voltar a ter. Ah, Beleza. legal, bacana, porque isso daí ajuda pra caramba, né? Sim, sim, é uma baita ferramenta aí que agiliza 1000% na implantação de uma solução dessa. Mas vou dar seguimento aqui, galera. Então, é simples, cardápio bonito vai vender mais e a gente tem que investir tempo aí na construção de foto, descrição, tudo que a gente puder agregar ali para o cardápio, que vai ajudar o cliente final lá a tomar a decisão de compra dele, vai facilitar e vai aumentar as vendas aí, com certeza. E uma vez que a gente constrói o cardápio, a gente automaticamente ganha 4 canais de venda. A gente vai derivar do cardápio digital o link de delivery, que a maioria de vocês já conhece, que o cliente vai pedir fora do restaurante para entrega ou retirada. E aqui o pagamento ele é opcional. A gente pode criar, através desse cardápio digital, o QR Code na mesa,
onde o cliente ele pede na mesa, através do QR Code, ele usa o próprio celular para fazer o pedido e também é sem pagamento. Aqui, no QR Code na mesa, ele vai criar uma comanda. E a gente tem a opção também de tablet na mesa, onde o cliente faz o pedido na mesa, o tablet é fornecido pela loja, então o cliente não usa o próprio celular, e aqui também é sem pagamento. O sistema vai abrir uma comanda para esse pedido que ele fez através do tablet. E a gente tem aqui, por último, a opção do self-checkout, que é o autoatendimento mais completo que a gente tem, onde o cliente ele faz o pedido no balcão, no equipamento, ele pede no equipamento, do totem de autoatendimento, e o pagamento aqui ele é obrigatório. Ele tem que fazer o pagamento para concluir. E aí é nesse cenário aqui onde a gente tem maior complexidade e também agrega mais valor para o cliente final. Pode falar, Alex. Alex? Certo. Então, e é nesse último aqui que a gente vai gastar todo o tempo aqui falando do self-checkout. Bruno, pode falar. Bom, pessoal, já tem alguns clientes que tá rodando com a solução, exceto o tablet de mesa, tá? Mas tá rodando com Link Delivery, QR Code e o self-checkout, tá? O que eu tô percebendo, né, que o pessoal tá reclamando muito, assim, do layout do delivery. O delivery, ele é um layout muito clean. Vocês têm alguma pretensão de dar uma melhorada ali no design do delivery? Porque, no meu ponto de vista, ali a parte do QR Code na mesa e do autoatendimento, o layout está muito bom. Mas o delivery, realmente, eu acho que ele é muito simples, né? Vocês têm alguma pretensão de dar uma melhorada nesse design ali, ficar mais chamativo? Não, a princípio não, Bruno. A gente está já com outras coisas aqui engatilhadas para fazer e o layout do link, a princípio, não. Hugo, voltei aqui. E outra coisa é questão de pagamentos integrados, né? Hoje só tem o Mercado Pago. Tem alguma pretensão de colocar algum outro pagamento? Também não. Vamos continuar aí só com o Mercado Pago. Pode falar, Alex. Hugo, a respeito desse QR Code na mesa aí, uma curiosidade, uma pergunta meio óbvia, mas só para confirmar. Eu tenho como configurar em cada QR Code o número específico da mesa? Sim, é exatamente assim. Cada QR Code ele vai identificar uma mesa e quando o cliente pede ali, o sistema vai abrir essa mesa e vai começar a acumular os produtos ali nessa mesa que ele está pedindo. Perfeito. Então, aí o próprio sistema gera esse QR Code, no caso, né? A gente gera o QR Code e bota na mesa. A gente vai gerar o endereço do QR Code, o link. Aí, para você transformar isso no QR Code, você pode usar uma ferramenta qualquer aí de design para conseguir estilizar, deixar nas cores e no layout que agrade lá a loja. Ok, obrigado. Valeu. Beleza? Então, seguindo aqui, a gente vai falar ali do self-checkout, onde a gente tem essa característica de praça de alimentação de shopping, que como que ela funciona? Você pede, paga e espera o produto ficar pronto. Esse fluxo tem que ser seguido a rigor. O cliente pede, paga e espera o produto ficar pronto. E é aí que o Totem vai trabalhar. E todo autoatendimento, a gente vai ter a união de 3 etapas ali, de 3 coisas, que é uma tela touchscreen, para o cliente tocar e navegar pelo menu, o pagamento integrado, que aí pode ser débito, crédito, Pix, e uma impressora para o cliente conseguir retirar ali o pedido dele, junto com uma senha, para ele aguardar ficar pronto. Então, a gente sempre vai ter esses 3 componentes,
tela touchscreen, pagamento integrado e impressora. Dentro desse universo, a gente vai ter duas opções ali de sistema operacional. A gente vai poder trabalhar com o Windows ou com Android. E no pagamento, a gente vai ter também duas opções. A gente vai ter SmartTef, que é a solução nossa de pagamento, ou o CTEF, que é um TEF tradicional fornecido lá pela Fiserv. E aí eu vou entrar aqui nos detalhes de prós e contras de cada solução. Primeiro eu vou abordar aqui, SmartTef versus CTEF, quando que é melhor usar cada um. O SmartTef, a gente vai ter uma velocidade de implantação muito superior, muito superior, porque a gente não precisa contratar nenhum serviço, basta a gente configurar o sistema e ele já vai estar funcionando. Então, a gente vai aproveitar o próprio POS que o cliente já tem lá no estabelecimento dele, a gente utiliza, ou a gente aproveita ele, e a gente só tem que fazer algumas configurações. Então, isso é muito rápido. A gente ganha muito tempo quando a gente coloca o SmartTef. Aqui eu coloquei pontos positivos, implantação rápida e zero burocracia. O cliente não tem que contratar um novo serviço. Só que não é só maravilhas. O SmartTef tem alguns pontos contras aqui. Como, por exemplo, quando essa maquininha ela finaliza a transação, ela pergunta ali para o cliente se ele quer que imprima o comprovante de pagamento dele. Isso aí é péssimo para o autoatendimento. Se o cliente não responde essa pergunta, o terminal fica travado ali sem concluir a transação. O cliente tem bastante dificuldade para rasgar o papel que é impresso naquele terminal ali, porque como ele não tem guilhotina, ele tem que serrar o papel ali numa serra que ele tem. E o cliente tem muita dificuldade em fazer isso. E, por último aqui, tem um último ponto negativo, que se for um cliente que gosta de fuçar nas coisas, ele consegue fuçar no terminal e sair da tela de pagamentos. Não é um terminal bloqueado para ficar travado nessa tela de pagamentos. Então, isso são pontos negativos que são muito chatos na operação, mas quando que isso faz sentido? Faz sentido para a gente, talvez, começar com o SmartTef até a gente conseguir contratar o TEF e resolver toda a parte do TEF. Então, isso, ele tem ali o seu propósito. Seguindo aqui já para o... falando ainda do SmartTef, a gente funciona com as principais adquirentes do mercado, né? Então, todas as grandes a gente tem, ali no caso Stone, Rede, Cielo, PagSeguro, GetNet, SafraPay, Vero, Sicredi, BIM, Caixa, todas essas vão funcionar com o SmartTef. E aqui vale uma menção honrosa para a Stone. A Stone ela vai ter um ponto, mesmo no SmartTef, ela tem um ponto positivo, que ele não precisa trabalhar com papel. A gente consegue, na verdade, esses dois pontos aqui, a Stone não tem de ponto negativo. A gente pode remover o papel dela e trabalhar sem papel, e não tem a pergunta no final se o cliente quer imprimir ou não. Então, com a Stone, mesmo no SmartTef, a gente vai ter um funcionamento bem razoável, bem satisfatório. Já com as demais, a gente tem mais problemas. Beleza? O SmartTef aqui, ele vai ter... O grande benefício é velocidade. Se você montar o cardápio digital e tiver ali já com o equipamento disponível, você implanta ele na hora.
não precisa ficar esperando outros serviços. Então, velocidade é a palavra aqui do SmartStaff. E aí, talvez você possa usar isso para começar, implanta com o SmartStaff para começar, e quando você sentir ele que está tendo muito problema, você pode providenciar uma solução mais robusta, que é o TEF, no caso, o CTEF aí da Fiserv. E aqui, falando da Fiserv e do CTEF, a gente vai ter uma solução extremamente confiável, porque o PINPAD ele é um equipamento dedicado para pagamento autônomo, tem uma velocidade de resposta da transação mais rápida, ele é bem eficiente, o cliente não consegue fazer nenhum tipo de interferência no equipamento ali para sair do aplicativo, não tem como ele fuçar no PINPAD, é um equipamento ideal para essa situação. Ele vai funcionar não só com as principais adquirências do mercado, ele vai funcionar com todas as adquirentes do mercado. E aí ele tem também vários pontos positivos e alguns contras. Tem uma burocracia extra, porque a gente tem que contratar o TEF lá com a Fiserv. Então, a gente vai ter uma licença a mais, um contrato a mais, tem uma burocracia a ser seguida. A gente tem que providenciar o PINPAD. Então, como que eu recomendo isso? 100% das vezes que eu ajudei a implantar um autoatendimento, quem forneceu o PINPAD foi a própria adquirência. Então, por exemplo, o cliente trabalha lá com a PagBank, ele tem 10 POS da PagBank. O cliente tem que ligar lá na PagBank e falar, olha, vou trabalhar com TEF agora. Aí a PagBank troca alguns POS dele e manda PINPAD no lugar. E aí, junto também, ele já vai passar o que eles chamam de número lógico, que a gente vai passar para a Fiserv para eles configurarem o TEF devidamente. Então, todo esse trâmite demora alguns dias, demora, às vezes, mais, e tudo isso vai, às vezes, colocando dificuldade ali para o cliente fazer, entendeu? E depois a gente tem toda a parte de configuração de TEF no sistema, que a gente também tem que dominar. Mas, sem sombra de dúvidas, para autoatendimento, o TEF é a solução ideal. Ele é o único que vai garantir estabilidade contínua, sem dor de cabeça, lá na ponta. Tem umas mãozinhas levantadas aqui. Rodrigo, pode falar? Bom dia, pessoal. Eu queria só pontuar para os colegas que não conhecem aí, a gente tem implementado bastante TEF e está muito satisfeito pelos dois motivos. Pouco suporte, a gente conseguiu monetizar o TEF, a gente contratou lá com o pessoal da GetCard, então a gente também cobra uma licença de TEF, e agora tem uma rede com... Foi ponto decisivo, né? Mais 3 lojas que tá vindo, financeiro, a gente conseguiu, tipo assim, lá no TEF, da CTEF, você consegue ter um painel para administrar a taxa, ver se o banco está pagando certinho, tem muitas possibilidades além do financeiro. O roteamento também que você consegue fazer, igual, por exemplo, a cliente tem um Pix que cai num banco, um crédito e débito de outra conta, então a gente conseguiu rotear isso. A gente está bem satisfeito. O Smart TEF da Stone também, nota 10, zero problema. A gente colocou um no shopping aqui, o Wi-Fi do cara é horrível de ruim, a rede do cara é péssima, mas a gente não está tendo dor de cabeça. Claro que a gente teve que ir lá algumas vezinhas arrumar um detalhe ou outro, trocar um roteador, então a gente teve que fazer para ficar minimamente decente. Mas, a partir desse ponto também, a gente testou até agora o da rede, que realmente tem aquele negócio da mensagem que incomoda, mas o da Stone também zero suporte. Esses são os relatos que a gente pode passar aí para a turma. Show. É exatamente isso. Smart TEF ali da Stone funciona de maneira satisfatória, mas para autoatendimento, o ideal é a gente usar o Smart TEF ali como uma
alavanca ali de velocidade, a gente consegue implantar ele rápido, mas já correr atrás aí de providenciar a troca do POS por PIMPAD e contratar a licença de TEF com a Fiserv. E aí, bem lembrado aí, o Rodrigo falou, por exemplo, ele contrata o CITEF. O CITEF tem ele tem uma estrutura de revendas, igual a relação aqui do Palas com vocês. O CITEF tem a mesma coisa. Então, o Rodrigo aí pega a licença lá de CITEF com a GetCard, que é uma empresa bem grande aí do mercado. Eles vendem vários TEFs, e um deles é o CITEF, mas você pode contratar isso com qualquer um outro. Sendo CITEF, vai funcionar. E aí, putz, tem muitas empresas que vendem CITEF. Se você tem alguma da sua preferência, não tem problema nenhum. Pode contratar com eles e vai funcionar também. E dá para alocar o PIMPAD também, tá, Hugo? A gente comprou o PIMPAD aqui para alocar para a turma, porque a gente viu que os bancos cobram 40, 50 reais pela alocação do PIMPAD. Eu fui ver no extrato do cliente quando a gente foi conciliar uma conta. Falei, uai, você paga aqui pela alocação? Falei, até tanto eu não pago, depois eu pago. Aí me deu um insight, eu comprei uns PIMPAD também, é meio caro, 1.200, 1.300 reais. Mas depois você pode agregar na alocação também. Sim, o TEF em si, ele tem bastante coisa que orbita o TEF. Como o Rodrigo falou, ele tem locação de PIMPAD, depois você pode vender uma conciliação bancária, você tem outros produtos que ficam orbitando o TEF ali. E aí você pode usar isso, assim, mas isso vai demandar o quê? Conhecimento, né? Você vai ter que se especializar lá, estudar um pouco o TEF, para conseguir também, tem oportunidades que estão ali em volta do TEF. E fica aí a critério de cada um querer mergulhar mais nesse universo ou não, entendeu? É uma coisa assim que é só a pontinha do iceberg ali, o TEF. Bruno, pode falar. Opa, Hugo, bom dia. Vamos lá. Só vocês estavam falando aí em relação ao TEF, né? O Rodrigo ele falou sobre a GetCard. Eles estão liberando o CITEF agora em 2 horas, tá? Então, tá muito ágil. A minha pergunta seriam 2, no caso. Se funciona somente com CITEF, se tem algum outro TEF homologado, e se funciona em Android, tá? Ou só vai funcionar em Windows. Joia. Uma das respostas eu vou falar a respeito de Android, eu vou falar no futuro aqui, então daqui a pouco eu tomo esse assunto. E falando sobre a velocidade que eles entregam ali, as configurações, né? Cara, eles podem liberar rápido, mas a troca do POS por PIMPAD, isso vai demorar alguns dias, entendeu? Não tem como fugir, porque é físico, né? Tem que ir lá um motoboy lá, recolher o POS e entregar o PIMPAD. Então, isso aí vai demorar alguns dias, apesar deles conseguirem passar a parte de configuração rápido, entendeu? E aí, respondendo sua outra pergunta sobre outros TEFs, não, a gente não tem outros TEFs, a gente é exclusivo Fiserv com CITEF e não vamos plugar outros, beleza? Dando sequência aqui, então, galera, para finalizar a parte de pagamento, né? Quando escolher Smart TEF e quando escolher CITEF? Smart TEF para implantar rápido e sem burocracia, a gente consegue colocar para funcionar no mesmo dia. E CITEF é para quando o cliente tem alto volume e ele precisa de estabilidade garantida. Então, aí a gente vai para o CITEF. E também nada impede da gente começar em um e depois passar para o outro. Se o cliente está com muita pressa, muita demanda, é legal a gente já fechar o negócio e já botar para funcionar. E aí a gente já deixa ele com a tarefa, lição de casa de contratar ali o PIMPAD e o CITEF. Então, eu vejo que faz muito sentido, a gente começa no Smart TEF e já prepara o terreno para mudar para o CITEF quando o equipamento chegar. Beleza? E agora, eu vou entrar aqui na parte de hardware. A gente vai falar agora de Android versus Windows.
e quando que um é melhor que o outro e assim por diante. Vamos lá. O primeiro ponto, primeira coisa que eu gostaria de falar é que funciona no Android também. E a única questão de funcionalidade da parte de sistema é que no Android a gente não consegue imprimir a nota fiscal ali no balcão quando o cliente faz o pedido. Então, o cliente faz o pedido e a única coisa que ele fica inferior ao Windows, da parte do ponto de vista de funções, é que no Android a gente não consegue imprimir a nota fiscal. Mas isso aí é uma melhoria que com certeza a gente vai fazer. Já estou pensando nisso e a gente vai liberar isso em breve. Então, isso é o único ponto negativo na questão de funcionalidade. Aí a gente tem vários pontos que a gente tem que pesar na questão do hardware e prós e contras de cada um. Pode falar, Bruno. Alguma outra dúvida? Semana passada teve a questão lá do hub de pedidos. Foi liberado o hub de pedidos para quem utiliza a solução tanto Windows quanto somente Android. É possível aceitar agora pedido. Esse autoatendimento já é possível implementar sem Windows lá, ele indo para o hub de pedidos? Porque hoje ele manda para o Windows, já o Windows imprime, aceita, faz toda essa parte. O hub substitui isso daí? Sim, o hub vai oferecer exatamente essa função de receber os pedidos e mandar para a cozinha, esse tipo de coisa, mas ele não está 100% ainda liberado para o Android. Eu devo liberar isso essa semana. Então, ele vai substituir, você vai conseguir fazer essa implantação sem o Windows, mas é só até o final dessa semana aí que a gente tem que liberar essa função. Robson. Entendi. É porque eu até tentei ativar aqui no meu PDV Mobile e não foi como hub. Sim, a gente vai... Navegador. Eu devo liberar isso essa semana ainda aí, o hub no PDV Mobile. Robson, pode falar. Ô, Hugo, aquela questão lá de referente ao hub lá, você conseguiu dar uma olhada lá naquele cliente que eu coloquei lá e tive que dar uma suspendida por enquanto? Com relação a não imprimir na cozinha, o 99 imprime, o cardápio imprime, o Palas de bolsa imprime, só que quando chega no 99 ele não manda para a cozinha, já fizemos todo tipo de configuração, eu até passei para você. E outra sobre o motoboy também, né? No motoboy no 99 não aparece, né? A 99 ela tem alguns pontos negativos ali que a gente não consegue fazer nada. Ela não entrega o motoboy e também ela não... Essa questão de imprimir na cozinha, eu estou acompanhando ali, mas ainda não consegui encontrar o problema, não. Beleza? Mas Okay. É alguma coisa específica, porque tem outros rodando o 99 que funciona 100%. Que estranho, né? Uhum. Mas, voltando aqui para o assunto aqui do autoatendimento. Estão falando aqui de Android, a gente não vai ter a impressão da nota fiscal ali no balcão, quando o cliente finaliza o pedido. E aí a gente tem vários conjuntos. Eu trouxe aqui o primeiro, que seria o mais simples possível, que é o quê? É um tablet genérico, pode ser um tablet Samsung, ou uma outra marca qualquer, junto com um Smart Staff. Você vai fazer um investimento ali de uns R$ 1.200 no tablet e eles já vão conseguir trabalhar em conjunto. O cliente vai fazer o pedido aqui na tela do tablet e o pagamento vai ser feito aqui no Smart Staff. Esse conjunto, eu pensei várias vezes em não colocar ele aqui, porque ele é um conjunto um tanto frágil. Mas qual que é o propósito dele? Por que eu decidi trazer ele aqui? Ele é um conjunto que vai
que vai ser um poder para o vendedor. Vai ser uma ferramenta de vendas, porque ele é um conjunto 100% portátil. O tablet tem bateria, o POS tem bateria, ambos têm 4G e cabe no porta-luvas do seu carro. Então, imagine o seguinte, você pode adquirir um tablet, adquirir o POS, e você tem um autoatendimento que cabe no porta-luvas do seu carro, e você consegue levar ele até o cliente e mostrar funcionando. Isso tem um poder absurdo de você mostrar na prática ali, cara, a minha solução vai funcionar assim. E aí você entra depois só no mérito de tamanho de tela que ele quer, qual hardware que vai ser o melhor para ele, mas ele já viu funcionando, ele já entendeu o que você está vendendo para ele. Então, apesar de ser um conjunto que na prática ele não vai ter uma melhor performance, ele auxilia, ele é uma baita ferramenta para você ter junto contigo e usar ali na hora de fazer vendas, né? Porque nada como você vê funcionando. Beleza? Aí, seguindo aqui para um conjunto que é muito mais robusto, ainda é com um tablet genérico, mas você pode conectar uma impressora, por exemplo, uma Epson aqui, T20, e o PinPad utilizando um TEF. Aqui, e como que você vai fazer essa conexão, né? Você vai ter que adquirir aqui um hub USB. Você adquire um hub USB, conecta no tablet e aí consegue conectar a impressora e o PinPad nesse hub. É uma solução que fica bacana, porque a impressora, qualquer impressora aí do mercado, ela tem uma performance excelente, vai ter guilhotina, vai imprimir rápido. Então, desse ponto de vista, vai funcionar muito bem. O PinPad também é ideal para pagamento. Não vai ter nenhuma questão ali de estabilidade do cliente conseguir fuçar e sair do sistema, não corre esse risco. E aonde que vai ser o seu calcanhar de Aquiles num conjunto desse? A conexão do tablet com o hub. Isso aqui, se não ficar muito bem protegido, isso aqui pode ser um fator bem problemático. Por quê? Uma criança pode ir lá e mexer no cabo, ou um adolescente mal intencionado pode ir lá só de sacanagem lá e desconectar o adaptador. Então, se você, aí depende muito do espaço físico do seu cliente e de como você vai montar essa instalação. Se você conseguir proteger essa conexão entre o tablet e o hub, e isso ficar seguro, você vai ter uma excelente performance num preço, nossa, miserável. Porque aqui a gente vai ter um investimento de uns 1.200 no tablet, uns R$700 de impressora, e esse hubzinho aqui custa uns R$50. Então, por menos de R$2.000, você vai conseguir implantar um autoatendimento lá de excelente performance. O Elemir perguntou aqui, como que resolve esse problema? É a pergunta de $1 milhão. Vamos pensar assim, para cada tablet, talvez você confeccionar ali uma caixa de MDF que consiga embutir o tablet e só a tela dele ficar exposta, ou talvez conversar com alguém de impressão 3D para fazer uma carcaça que proteja aqui a conexão USB do tablet, uma coisa nesse sentido. Conversar ou talvez com um marceneiro, com algum profissional de impressão 3D, ou até com um serralheiro que vai mexer com metal, para criar uma caixa que proteja essa parte inferior aqui do tablet, né? E eu estou falando parte inferior, mas isso varia também. Se você adquirir um tablet que às vezes a conexão USB é aqui na lateral, aí também o projeto muda. Pode falar, Edvar. Bom dia para todos. Vou dar uma opinião, mas é uma que funcionou muito bem. Eu coloquei esse hub aí num cliente, numa hamburgueria. Nossa, aí enfrentei um problema, primeiro que não funcionava, caramba, mas fala que funciona, tudo bem. Eu tive uma ideia, coloquei tudo na mesma rede, peguei a impressora, eu comprei uma que seja via IP, acabou todo o problema. É o cara com 3 máquinas de cartão,
e coloquei tudo na mesma rede. Meu, o cara escolhe onde ele quer imprimir. Imprime na máquina e já cospe na impressora a produção e acabei o problema no tablet. E esse aparelhinho que vai do lado, meu, não coloquei. Inclusive, eu comprei tudo bonitinho, levei, montei o cenário, aí ficou dando trabalho, coloquei. O tablet trabalha livre. Inclusive, a portinha dele, que é de carregamento, é o que segura, fica carregando, e o resto tudo via IP. Certo. Não tem dor de cabeça, a empresa não me liga, e é produção, que lá fica também pertinho é um clube. O cara transita com as máquinas longe, com ela, bonita, onde o Wi-Fi alcança. Não tem, e são 3. E esse tablet está o KDS. Na hora que vai para o KDS, eles já vai para a impressora. Produto que a gente fez para o Barman, ele não vai para o KDS, vai para a impressora. E ficou no modo automático, mas é tudo no mesmo roteador e a impressora é via IP. Bateu, funcionou, não tem dor de cabeça. E lá é muita gente, é muita gente. A produção lá mesmo de vendas é demais e é o que aprovou. Então, passa aí para o pessoal aí, porque hoje qualquer impressora compra ela, é baratinho, R$250, e ela via IP. A preferência é via IP. Via USB foi pepino. Não deu certo, não. Tá bom? Obrigado. Perfeito. É uma boa observação, sim. Se a USB tiver qualquer perrengue, dá para colocar via rede também, dá para colocar a impressora via rede, e é menos uma conexão aqui no tablet. Aí só o PinPad, que seria, é obrigatório usar a USB, não tem PinPad Wi-Fi, pelo menos não conheço, mas é menos uma conexão no tablet e favorece aí essa estabilidade também. Então, esse conjunto aqui, se você conseguir resolver esse problema da conexão, é um conjunto muito, muito, muito barato, perto de qualquer outro, entendeu? Não tem como você fazer um conjunto mais barato que esse, mas tem esse probleminha aí da conexão que você precisa dar muita atenção, porque ele é crucial para a estabilidade do conjunto, né? Se dando sequência aqui, em outro conjunto, a gente tem esses equipamentos aqui, que são fabricados pela Eugene ou pela Gertec. São os dois principais fabricantes de totem Android. E na Eugene, na Gertec, a gente tem a família aqui que eles chamam de SK210, e na Eugene, eles têm a família MK. A Eugene é esse aqui da direita, e da Gertec é esse aqui da esquerda. O da Gertec, ele só tem um modelo, que custa R$3.800, mais ou menos, para o cliente final. E o da Eugene, ele varia de 3.800 até 9.000. Por quê? O que vai variar ali é o tamanho da tela e a potência de processamento dele. Ele começa em 11 polegadas e vai até 21 polegadas. Então, dependendo de quanto o cliente quer investir, e ele tem várias opções. E aqui, o legal desses equipamentos, que ao contrário desse conjunto anterior aqui, que a gente está montando o conjunto, né? Eu posso colocar uma impressora Epson ou uma impressora chinesa, qualquer coisa. Aqui não, aqui já é tudo pré-definido. Esse equipamento ele já vem a tela, ele já vem a CPU e já vem impressora e leitor de código de barras. Vem tudo junto numa caixa só, sem nenhum cabo exposto. Então, é um conjunto muito bacana, porque você não tem que se preocupar com essas outras coisas. Você vai pegar esse conjunto, colocar em cima do balcão, ou fixar ele numa parede, e está pronto. Você não tem que se preocupar com cabo, com nada disso. E isso, claro, tem o seu custo. Aqui a gente está falando de R$3.800 até 9.000. E tem um outro ponto também que eu levaria em consideração. É muito bom quando a gente compra isso zero e ele funciona bem. Mas no momento que der um problema na impressora, como é um conjunto all-in-one, o que significa? Que está tudo embutido ali no mesmo hardware,
você vai ter que mandar isso para manutenção. Vamos supor um cenário ideal. Você comprou e deu problema lá depois de 9 meses, mas ainda está na garantia. Você vai ficar sem autoatendimento, porque você vai ter que tirar todo o conjunto e mandar para manutenção. Quando a gente tem uma coisa que é montada, vamos supor, deu problema só na impressora, eu compro outra impressora e troco. Você tem uma flexibilidade maior. Aqui não. Aqui eu chamo a atenção para esse ponto de que se der problema em qualquer coisinha, você tem que mandar tudo para manutenção, você fica sem nada. Mas sem dúvida aí que ele tem essa facilidade de você compra o equipamento e coloca em cima do balcão e ele está pronto para ser usado. Alguma dúvida aqui sobre esses equipamentos aqui da Gertec e Eugin? Aqui, lembrando, ó, já vem tudo junto, né? Tela, impressora, leitor. A impressora dos dois está homologada já no sistema, então a gente vai conseguir imprimir sem problema nenhum. Já o leitor ainda não. Então, ele vai funcionar muito bem para o totem que você pede, paga e imprime o comprovante. Beleza? Pode falar, Robson. Então, Hugo, o leitor desse SK210 já tá funcionando já com o Palace. Verdade. Do SK210 funciona. O que não funciona ainda é o Eugin. O Eugin não funciona. Show, obrigado pela recordação aí, tinha me esquecido. Seguindo aqui, aí a gente interrompe Android e a gente passa a falar de Windows. Então, o Android aqui, a gente tem todas essas opções que eu passei para vocês. E aí, quando a gente passa para o Windows, a gente já não tem mais aquela deficiência de não imprimir a nota fiscal, a gente pode imprimir a nota fiscal tranquilo ali, e a gente passa a ter várias opções também. A primeira que eu trouxe para vocês aqui é uma solução também customizável, onde você adquire todas as peças separadamente e constrói o totem, onde a gente vai ter ali um investimento ali de uma impressora, uma CPU e uma tela touchscreen. E aí, tudo aqui vai somar mais ou menos uns R$ 4.700. Então, é um valor ainda bem acessível para a gente entregar um autoatendimento. E aí, a gente sempre vai ter essa variação aqui de impressora, CPU e tela. E aqui a gente vai ter uma excelente performance, é a melhor que a gente pode ter, porque a gente tem muita familiaridade com Windows, a gente já sabe resolver os problemas que ele dá. A impressora, sempre que for uma impressora dedicada assim, ela vai ter excelente performance, e a tela touchscreen que vai ser a maior variável, porque se a gente comprar uma tela touchscreen muito baratinha, ela não dá uma sensação de toque legal. Ela pode ser meio frustrante usar. Agora, se você investir um pouco mais na tela, você vai ter uma experiência fluida e agradável. E aí, ou a gente tem essa opção aqui, então, totalmente customizável, ou a gente pode partir também para uma solução completa. A Eugin tem, e a gente tem outros fabricantes também de totem, que eles chamam esse totem de torre. E aí, só que daí o preço sobe. O preço sobe bastante. Esses equipamentos aqui de torre, o preço passa dos R$ 10.000 facilmente. Mas também, eles trazem um benefício, né? A gente não tem que se preocupar com cabo, não tem que se preocupar com conexão, nada disso. E vem tudo já dentro dessa caixa de metal aqui, e está tudo muito bem organizado e muito bem construído. A gente vai pegar essa caixa, vai colocar no espaço físico do cliente e a gente tem garantia de que ele vai funcionar. É só plugar na tomada que vai funcionar, entendeu? E um grande benefício do sistema aqui, que a gente não se prende a nenhum fabricante. Qualquer PC que você comprar, qualquer totem que você comprar, vai funcionar o sistema nele. Então, a gente é agnóstico aqui de hardware. Beleza?
E aqui, olha, tem uma foto aqui de um totem que uma revenda implantou. Se eu não me engano, aqui foi o Alex da SAT Automação. Aqui, o que ele comprou? Ele adquiriu esse monitor aqui, ó, que eu recomendei para ele, que é um monitor da Dell Touchscreen. Monitor muito bom, muito bom. Fiquei muito contente com ele. A gente já implantou vários totens com essa tela. E aqui, olha, ele colocou a tela em cima do balcão, ele colocou uma mini CPU aqui atrás da tela e organizou os cabos. Então, e aí o pagamento, ele colocou um Smart TEF, está aqui com o Smart TEF. Esse conjunto aqui fica uma apresentação muito bacana, fácil de implantar, ele colocou em cima do balcão e um resultado magnífico. E a um preço também muito acessível. Esse monitor da Dell aqui, ele custa mais ou menos aí uns R$ 2.500, então você consegue comprar ele na internet, revender para o seu cliente, junto com uma CPU tradicional. Beleza? Aí fica só opcional. Ou você roda com o Smart TEF, ou você contrata um TEF para ter melhor performance. Pode falar, Alex. Ficou bacaníssima a instalação. E a respeito desse suporte branco aí, se tem como passar o link aí do fornecedor ou onde foi comprado, que esse aí que é o... Cara, essa é a melhor parte. Bem atrativa essa instalação ficou, e esse suporte aí ficou bacana. Cara, agora você vai ficar feliz. Esse suporte, ele é do monitor. Quando você compra o monitor, já vem os dois juntos. Então, é muito, muito prático de implantar uma solução com essa tela. Realmente parece que eles pensaram para isso. Mas é uma fabricante aí de hardware convencional, né, a Dell, mas esse monitor realmente é uma cereja do bolo. Ele já tem esse giro, ele tem esse eixo que é totalmente flexível, então ele é muito bacana. Show, bacana, valeu, bom saber. E aí, ó, todo mundo, cara, isso aqui você compra no Mercado Livre ou no site da Dell, qualquer loja online, a maioria tem. É só você jogar lá, monitor touch, eu botei a descrição aqui, ó, no slide, que você consegue comprar. Beleza? Maravilha. Fernando Oliveira, pode falar. Hugo, beleza? Beleza, pessoal? Tudo bem? Joia. Essa solução aí, muito interessante realmente. Esse suporte aí eu cheguei a mandar um ferralheiro fazer. E fica bem legal mesmo. Agora, já vindo com o monitor é outra coisa. A minha pergunta é o seguinte, nessa solução que está apresentada aí, daria para colocar a impressora aqui usando o Smart TEF para imprimir? Boa pergunta. Daria sim. Você consegue, com o Smart TEF, você tem a opção de usar a impressora da maquininha de cartão. Mas ela é já sabida que é problemático. A gente pode adicionar uma impressora dedicada para imprimir os pedidos também. Maravilha, aí resolve. Aí a questão do corte é resolvida. Sim, exatamente. Show de bola, obrigado. De nada. Então, galera, esse monitor, se você quer construir o seu totem, essa tela é aprovadíssima. A gente já implantou aí, acho que uma dezena de totens com essa tela, e até hoje eu não tive nenhuma reclamação. Beleza? E aí, seguindo aqui para um comparativo, né, entre os dois. O Android, em geral, ele é mais barato, mais compacto, e é um equipamento que ele é fechado, né? Não tem muita customização. E quando a gente vai ali para o hub USB, a gente tem aquela fragilidade do hub, que a gente tem que garantir que ela vai ficar bem protegida para não ter problema de conexão. Então, o Android tem esses pontos. Já o Windows, ele é o mais recomendável, do meu ponto de vista. Ele é mais robusto, ele tem mais anos de vida no mercado, o Windows já é amplamente validado, ele tem uma melhor performance, a gente tem total customização dele, de peças, se uma coisa der problema, a gente consegue trocar só aquela coisa que deu problema.
e a manutenção no longo prazo, isso acho que vai se mostrar aí que é a melhor escolha. Pode falar, Alex. Só para aproveitar, deixa aí falando do Android, pelo fato da máquina ter o 4G e o sistema também no Android 4G, obviamente não vamos depender de energia elétrica, não vamos depender mais do Wi-Fi. Aí minha pergunta então, rodaria também essa mesma estrutura do 4G e na cozinha, pelo menos no KDS chegando na tela, o pedido via KDS, né? O KDS que você desenvolveu aí pelo 4G. Sim, ambos vão funcionar com o KDS, porque o KDS vai tá lá na cozinha, aqui a gente está falando só do equipamento que tira o pedido. Não, perfeito, não, para tirar o pedido, por questões óbvias, automaticamente não pode deixar de sair na cozinha, não adianta ter um autoatendimento, ele tem que ter o recurso de sair na cozinha, é por isso que eu perguntei sobre o KDS via 4G, se ambos já estão rodando, para poder o pedido chegar na cozinha, mesmo sem energia elétrica, ou então sem o Wi-Fi, sem a rede interna da loja. Sim, deixa eu pensar aqui para te dar a resposta correta. Eu sei aí que o seu cenário, você tem vendido muito PDV Mobile. O Bruno perguntou isso no começo também. Hoje, a gente precisa de um PC Windows sendo um servidor para receber esses pedidos e depois mandar isso para a cozinha via o KDS. E aí, mais em breve, aí, essa semana ainda, a gente deve liberar isso também no PDV Mobile. Mas daí, respondendo assim, hoje a gente precisa de PC com Windows também, mas em breve vai ter já a opção de trabalhar 100% PDV Mobile. Ok. Beleza? Beleza, obrigado. Então, galera, resumindo aqui, do meu ponto de vista, o Windows ele é mais indicado para o autoatendimento. A gente vai ter uma customização, a gente tem maior conhecimento e a performance vai ser, eu acho, assim, superior ao Android. Beleza? Seguindo aqui para a impressão, que o colega Lemir questionou lá atrás, a gente vai ter duas opções, né? No equipamento, no totem que fez a venda, a gente vai poder imprimir ou a conferência, se a gente não tiver com a NFC configurada, ele vai imprimir um cupom como esse, aqui da esquerda, ou, se a gente configurar a nota fiscal, ele vai imprimir a NFCE, que todo mundo já conhece. E aí, aqui apenas, relembrando aqui que a NFCE vai rodar só no Windows, por hora. E para a parte de produção, né, a gente tem duas opções. Ou a gente manda a via direto lá para a cozinha, que pode ser impresso, ou pode ser via KDS também, que aí é essa via aqui da esquerda, ou a gente configura ticket para o cliente trocar, que é geralmente num cenário de eventos aí, ou num cenário de fluxo de pessoas muito intenso, a gente pode optar por esse ticket, que daí, esse ticket ele vai imprimir um para cada unidade de produto que eu comprar. Então, vamos supor, eu comprei 10 Coca-Cola, ele vai soltar 10 tickets idênticos de Coca-Cola, para que eu possa ir trocando isso ao longo do período que eu estou lá no estabelecimento. Pode falar, Alex. Hugo, na nota fiscal ali, no caso, eu não localizei o número do pedido. Tem ali, não tem? Como é que está isso aí? Cara, boa observação. Ele sai aqui em cima, essa foto que eu peguei aqui não está atualizada, mas ele sai aqui em cima o número do pedido bem grande aqui. Ok, obrigado. Beleza? Que é o mesmo número que vai lá para a cozinha, para depois poder chamar. E aí já é um ponto interessante também. Hoje a gente não tem nenhum painel de senha que seja do sistema. Todo mundo que está trabalhando com autoatendimento ou chama o cliente pelo nome, que a gente consegue colocar no pedido o nome do cliente,
ou chama pela senha, que é o número aqui do pedido. E aí eles usam, geralmente eles já têm, como é aquele esquema de prazo de alimentação, pede, espera e depois retira no balcão, eles já têm aquele displayzinho vermelho de senha, antigueira, super antigo, mas super prático também, funciona. E aí eles chamam o cliente ali pela senha ou gritando o nome dele ali. As duas opções aí que a gente funciona hoje. E aí, respondendo a pergunta lá do Elimir do começo, a gente não consegue customizar o cupom. A gente tem que escolher entre umas das opções. Ou a gente sai aqui um cupom na cozinha que sai a quantidade e o produto. Aqui, de novo, a quantidade, o produto. Ou a gente vai para a opção de ticket, que aí vai ser um para cada unidade comprada. Beleza? Elemir, então, a gente não consegue customizar e a gente tem que escolher entre uma dessas duas opções. Hugo, mas não teria como imprimir como se fosse um ticket na cozinha? Que eu acho que isso aí já soluciona o problema dele, né? Não, cozinha, a gente tem uma dessas duas opções aqui. Porque o ticket não sairia na cozinha, né? O ticket sairia ali na maquininha. Ou no autoatendimento, ticket, né? O ticket vai sair no próprio equipamento de autoatendimento. Para o cliente guardar isso e ir consumindo ao longo do período. Aqui não, aqui já vai direto para a cozinha lá, para eles conseguirem fabricar tudo isso que o cliente pediu. Ele perguntou aqui, mas você pode redirecionar isso para uma estação? Tá com áudio aí, Limir? Você consegue perguntar aí? No caso, por exemplo, eu estou usando autoatendimento, tá? E aí, tudo bem, eu peguei vários tickets, certo? Só que, assim, eu peguei isso daqui e vou para minha mesa. Tem como eu direcionar isso para o balcão, onde o cabeção do garçom pega isso daí para ele poder saber qual é o nome da pessoa que está com essa informação? Como se fosse duplicar, sai para mim que estou comprando e sai lá no local onde o atendente vai pegar o teu pedido e servir você na sua mesa. Não tem como duplicar. Pelo que eu entendi, o que seria legal para você? Você imprime no totem só a conferência, que aqui é um resumo de tudo que você pediu. 2 sucos, uma água e uma água com gás. O problema é esse aí, é que eles não conseguem enxergar 2 sucos. Ele olha só o nome suco, ele não vê a quantidade e vai lá e leva um. Então, tá entendendo? Então, deixa eu continuar. Para o cliente, você imprime isso aqui, que é só um resumo do que ele comprou. 2 sucos e uma água com gás. Só que aí você deixa o sistema imprimir a produção. Que vamos supor, lá no bar vai sair essa via aqui, que é muito maior, escrito 2 sucos e uma água com gás, e aí pode sair o nome da pessoa também, para o garçom conseguir visualizar de uma maneira mais fácil. Ficou claro? Mas continua com um problema, porque é crônico. Nossa, é horrível. Não é o teu sistema, o problema são as pessoas daqui, entendeu? Não, mas a sua questão não é o garçom conseguir ver adequadamente o que ele tem que entregar? Não, ele só lê suco de uva, ele não vê 2. Então, eu tô com um problema porque o concorrente, ele faz o seguinte, ele coloca lá, eu quero 2 sucos, ele coloca 1 suco de uva, 1 suco de uva. Você tá entendendo? Entendi. Então, a quantidade, ela não fica em 2, 3x suco de uva. Fica 1 suco de uva, 1 suco de uva, 1 suco de uva. O meu problema é que, se porventura não tivesse concorrência, eu nem estava nem aí. Mas eu tenho a concorrência, por isso eu brigo. E o problema mesmo é realmente, são pessoas que não têm formação, são semi-analfabetas, que são aproveitados para esse tipo de trabalho aqui.
Entendi. Nesse quesito, a única solução nossa que conseguiria fazer alguma coisa parecida com isso que você está dizendo seria a opção de ticket mesmo. Mas aí ficam todos na mão do cliente e ele tem que ir entregando isso para o garçom ao longo da noite, aí, ao longo da festa. Hugo, mas nem a impressão individual de produto lá, a configuração do Pala Santa Guarda não vai resolver para ele? Não, exatamente, porque quando a gente usa essa configuração, ele passa a imprimir o ticket no totem. E aí o cliente que pega todos esses tickets e guarda. Porque o cliente poderia pegar o resumo e os cupons, que não tem como, aí seria realmente uma configuração, entendeu? De cupom mesmo, né? Porque, por exemplo, o sistema meu antigo, eu consigo definir, você está entendendo? E é muito fácil, porque eu tenho, assim, 100 opções de cupom. E aí o cliente pode escolher e ele vai lá e fala, eu quero esse tipo aqui e resolve o meu problema. E aí você pergunta, mas isso é uma loucura. É uma loucura, mas é a realidade, né, daqui. Então nós temos aqui, por exemplo, de Ibitinga, não sei se você conhece, estado de São Paulo, para cá é lotado de cidades com praias no Rio Tietê, que tem 4 quilômetros de largura, para você ter uma ideia. São praias com 350 metros de areia, com água até a canela. Isso lota de gente. Então o pessoal tá começando a investir em cima disso daí. E o meu problema o meu concorrente faz. Sim, o Brasil é muito grande e muito distinto na sua E para nós isso é horrível. capacidade. Ele é muito, muito distinto ali nas pessoas, cultura, culinária, e realmente a realidade de cada local ela é muito individual, né? É peculiar, mas assim, o problema nosso realmente é a parte ali, ó. Eu quero um funcionário barato. Mas esse querer funcionário barato, e o cliente é bom, você entendeu? Porque ele tem, por exemplo, ele tem uma redezinha de restaurantes, tá? E aí você fica empacado ali, não consegue sair. E a única... Eu só não perdi cliente ainda porque o meu concorrente não tem um autoatendimento à altura do Palace. Legal. Bacana saber isso aí, mas por enquanto a gente não tem nenhuma pretensão de fazer isso, Lemir. Dá uma atenção lá, dizendo que o funcionário tem que ler o 2zinho aqui para entregar isso. Por enquanto a gente não tem. Beleza? Seguindo aqui, pessoal, custo de autoatendimento. Ô, José Mário, quer falar? Pode falar. Só no assunto, só queria falar um detalhezinho. Sabe a conferência, o primeiro cupomzinho? Certo. O seu sistema, no caso, por exemplo, se a pessoa coloca um item, depois ele coloca outro item, depois ele coloca outro item, imagina que seja repetido. Ele consolida num só, na impressão. Certo. Não tem como ele não consolidar na impressão, seria isso só. Entendeu a ideia? Eu acho que não temos nada relacionado a isso, José. Não, mas o teu sistema faz isso, né? A pessoa coloca 3 itens, ele sempre, na hora de imprimir, ele vai colocar os 3 em um só. Ele vai somar os 3, não vai? As Correto. quantidades. Sim. Não tem como ele não fazer isso. Não, hoje a gente não tem nenhuma configuração para decidir esse comportamento. E é complexo para fazer. Não é uma questão de complexidade, é uma questão de... se a gente for fazer tudo que todos os clientes querem, a gente não vai chegar Não, só para mim entender, porque isso solucionaria o problema todo. José, sinceramente, a solução do problema é o funcionário lá ter uma... Sim, correto, compreendo. Não, era só isso aí mesmo. Mas, por enquanto, a gente não vai fazer isso, não. Não, beleza? correto. Entendido. Alex, pode falar. Aproveitando essa deixa aí, era justamente isso que eu ia falar a respeito do primeiro cupom. Se no futuro próximo ter essa opção de
de poder acumular, por exemplo, aí imprimiu 10, aí vai sair lá 10 vezes. Só que tem alguns clientes que pedem, que eles preferem ter discriminado os 10 itens ali, em vez de tudo numa linha só, ter alguma, porque como cada cliente tem uma necessidade específica, eu realmente estou com alguns problemas. Seria muito interessante se tivesse uma opção nos parâmetros de você marcar, de você colocar cada item numa linha, ou então é importante que acumule, até por questão de economia de bobina. Só que tem cliente que precisa, devido à necessidade, enfim, loja de açaí, os adicionais ali, enfim, ele precisa que cada item saia numa linha diferente, mesmo sendo 3 açaí de 300, ele quer um em cada linha, entendeu? Por necessidade dele lá, necessidade específica dele. Então, no futuro próximo aí, seria bem interessante a gente ter essa opção nas configurações de acumular ou então deixar cada um numa linha só. Mesma necessidade que o colega aí citou. Por enquanto a gente não tem, e não tem a intenção próxima de fazer isso, não. A gente está com várias evoluções aí em outras esferas do sistema, inclusive ali a gente tem NFC para soltar no Android ainda, então a gente tem várias demandas aí que estão em andamento, isso aí não é uma delas, beleza? Mas quem sabe aí lá para o futuro, para o ano que vem, talvez a gente pense nisso. Joia? Valeu. E aí, galera, a gente falou lá de Smart TEF, TEF, Android, Windows, e aí a gente chega no custo. Qual que é o custo de um autoatendimento para vocês? A gente vai ter um custo aqui, ó, de um servidor mais um totem por R$ 125. Isso aqui é o seu custo. E depois a gente vai ter um custo de R$ 40 por totem adicional. E qual que é o preço sugerido isso de mercado? A gente deu uma estudada na concorrência e eles têm entregado esse mesmo conjunto, um servidor, que é o caixa, que o cliente, que vai ter um funcionário trabalhando, mais um totem, eles têm entregado isso por uma média de R$ 350. E depois, o totem adicional, eles têm entregado por uma média de R$ 100 a unidade. Isso dá uma margem muito satisfatória para trabalhar. Dá uma margem aí de uns 225 na configuração inicial com um totem, e depois uma margem aí de R$ 60 por totem adicional. Isso aí é uma baita oportunidade para a gente vender totem e naturalmente lucrar mais com isso também. A gente deixa o cliente mais satisfeito, deixa o cliente mais fidelizado com a nossa solução e a gente aumenta o nosso lucro. Então, é o sonho aqui de toda empresa, né? Fidelizar o cliente e aumentar o lucro. Quando a gente consegue fazer as duas coisas juntas, é o máximo. Então, isso aqui, ó, uma baita oportunidade aí, e que o fim da escala 6x1 vai ajudar todo mundo a vender mais, porque isso, no longo prazo, isso se paga muito, é muito barato, o totem perto de um funcionário. E aí, aqui tem uma comparação bem simples. Um atendente de caixa, que ele vai ter aqui um salário mínimo hoje é R$ 1.600, aproximadamente, um pouquinho mais que isso, mais os encargos, esse funcionário, ele sai por R$ 2.700 no mês. Esses encargos aqui, a gente está considerando todos eles, né? FGTS, 13º, férias, tudo isso encarece muito mais do que apenas o salário que a gente paga no final do mês para esse funcionário. Então, considerando todos os custos que um funcionário de salário mínimo tem, a gente está desembolsando mais ou menos R$ 2.700 mês com ele. E com com 2 meses de custo de um funcionário, a gente adquire um autoatendimento numa média aí de R$ 5.000, que é o valor lá que eu trouxe de um totem Windows, que é um totem magnífico, que vai ter uma performance excelente. Então, a ideia, o argumento de vendas aqui que vocês podem utilizar é muito simples, cara. 2 meses, você compra um autoatendimento. É óbvio
é óbvio que um funcionário desempenha muito mais funções que apenas receber a venda. Ele pode organizar a loja quando ele chega mais cedo, ele pode limpar, ele vai fazer várias outras coisas. Tudo bem, mas é óbvio também que 2 meses de salário é muito inferior do que 12 meses de salário que você tem que pagar para o funcionário para ele ficar no caixa o maior período das horas trabalhadas dele. Então, faz muito sentido uma loja que às vezes tem 3, 4 caixas, a gente passar a ter um caixa humano e passar a ter 3 autoatendimentos, ou uma loja que tem 2, passar a ter um só e 2 autoatendimentos. É muito, uma comparação muito absurda. Com 2 meses de custo de um funcionário, a gente adquire um autoatendimento. É uma diferença absurda. Pode falar, Alex. Hugo, esses R$ 125 aí, você tem como especificar melhor o que o cliente tem direito? O app Delivery, no caso, está incluso nesse valor? Cara, boa pergunta aqui, ó. Nesse custo de 125, ele vai ter toda o app de delivery também, que é o cardápio digital. Ele vai ter, porque o cardápio digital, ele é a base que vai originar o autoatendimento também. Então, quando ele já tem, nesse custo aqui de 125, ele já vai poder usar o app de delivery. Tá, especifica, então, além do app delivery, além do autoatendimento, quais são, o que mais que a gente agrega valores aí? Então, esses 3, ó, você vai ter um servidor completo com Windows, aqui, você vai ter um totem e você vai ter o app de delivery. Ok. Show? Obrigado. Show. Então, galera, essa comparação aqui, ela é muito forte para ajudar vocês na venda. 2 meses de custo de um funcionário de salário mínimo já vai te adquirir o melhor hardware de autoatendimento. Beleza? E para finalizar aqui, galera, eu trouxe alguns números do autoatendimento rodando hoje. No mês de maio, a gente acabou de passar para junho, no mês de maio, o Sistema Palas fez 23.860 pedidos em autoatendimento. Então, foram 23 mil pedidos que não precisou de um funcionário. E esses 23 mil pedidos, eles resultaram em quase 700 mil reais de faturamento. É bastante coisa. Então, imagina você conseguir rodar 700 mil reais de uma operação sem precisar de um único atendente de caixa. É bastante coisa. Então, aqui a gente enxerga o quê? Que é uma solução que está pronta, que está validada, que já tem bastante gente usando, mas ainda tem muito espaço para crescer. A gente já tem várias revendas aí que implantaram autoatendimento, que deram feedback aqui na live, e é um divisor de águas. Quando a gente entende a flexibilidade, eu foquei bastante aqui nas opções de combinação entre hardware, a gente tem bastante coisa para escolher e entregar a melhor solução para o cliente. E para finalizar, galera, segue a gente lá no Instagram, segue a gente no YouTube, já são 10h30, foi uma live bem longa, mas aí extremamente valiosa. E aí, vou abrir para perguntas aqui, mas vamos falar só de autoatendimento, para não misturar muitos assuntos, beleza, pessoal? João, pode perguntar. Opa, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Eu estava com uma dúvida aqui, que era um dos autoatendimentos que acho que não foi falado, que era do mercado autônomo, né? Atualmente, que a gente viu que está rodando, ele é mais na maquininha, que a pessoa conecta a maquininha, conecta um leitor de código de barra lá e usa, só que o modelo que está atualmente, né, de só a maquininha, ele é muito simples, né? Os clientes, a gente já teve 2 clientes que tentou usar, gostaram da ideia do mercado, mas queria trabalhar, mas não gostou pela simplicidade perante aos outros mercado autônomo que tem na esfera aí, né? E o mercado autônomo do Palas, o que eu vejo, né, que ele só funciona maquininha, só que ele tem todas, de certa forma, as funções e ferramentas para poder funcionar com tablet, autoatendimento, que já foi testar, mas não deu certo, né, ele não funciona.
Seria interessante também ele ter um cardápio para os clientes verem um aplicativo, né? Nesse caso, o link do próprio cardápio digital acho que já funcionaria, para a pessoa ver os produtos cadastrados, né? O que ela pode comprar lá, igual outros mercados autônomos têm. Queria saber se vocês têm alguma pretensão de fazer isso mesmo, de usar basicamente o Totem Tablet com um Smart Staff do lado para mercado autônomo. Cara, boa pergunta. Eu não citei, mas você consegue rodar, olha, vou voltar aqui os slides, tanto no Windows quanto no Android, qualquer uma dessas soluções que eu falei, o cardápio digital agora, ele consegue, você vai conseguir bipar o produto no leitor, e o cardápio digital consegue lançar a venda desse produto. Então, eu falei besteira aqui, ó, então a gente vai estar restrito por causa, como isso tem que usar o leitor de código de barras, a gente vai estar mais restrito ao Windows. Então, se você configurar aí um cardápio digital, abrir a tela de autoatendimento, você vai poder bipar um produto ali, ele vai funcionar também. Beleza? Entendi, só que aí na parte de cardápio digital, por exemplo, não dá para a pessoa usar, ou daria assim, para tipo, ver os produtos cadastrados? Sim, as duas coisas vão funcionar em conjunto. Ele vai poder entendi. navegar pelos produtos e escolher, ou ele vai poder bipar o código de barra. Entendi. Mas aí tem a necessidade da CPU, tela touchscreen também, né? Sim, você vai ter que adquirir o hardware da mesma maneira. Não tem uma ideia de fazer isso para o tablet também, visto que já tem até o tablet com autoatendimento lá, só que seria basicamente para o mercado autônomo, com a maquininha para bipar. Todo hardware que... não, aí eu faria um pedido para você testar, cara, plugar o leitor no tablet e ver se o leitor vai funcionar de fato. Beleza. Mas a parte diferente mesmo que ia precisar ia ser realmente o tablet com autoatendimento e do lado uma máquina com Smart Staff. Porque eu já testei usar os dois juntos, os dois, tipo, um conversa com o outro. Tipo, o mercado autônomo é só na maquininha, não dá para usar num tablet e usar um Smart Staff junto. Não, você esquece o que você testou de mercado autônomo. Você vai fazer um setup de autoatendimento aqui de cardápio digital, igual esse conjunto que está na tela aqui. Entendi. E o leitor vai bipar e vai lançar o produto. Entendi. Não, beleza, então. Beleza? Ficou claro agora? Não, agora ficou claro. Valeu. Show. Alex, pode falar. Acho que eu não fui bem claro na minha pergunta, e essa questão é muito importante para mim. Vamos focar em autoatendimento. Não estou falando de PDV mobile, não, estou falando de autoatendimento. O autoatendimento no Android, ou na máquina de cartão, ou qualquer outro, ou até mesmo no Windows, se eu usar o 4G, o KDS, 4G na cozinha, ele, como eu opero hoje, ele está redondinho, vai operar normalmente, como opera no PDV mobile, em questão de segurança, agilidade, etc. Tá, eu vou usar essa foto que está na tela aqui para tentar te explicar. Tá vendo que ele traz, tem um PC Windows? Que eu fiz um círculo aqui? Cadê? Deixa eu ver. Não estou vendo, não. Ó, aqui tem um servidor. Ok, vi, ok. E aqui na frente tem o autoatendimento. Qual que é o caminho do pedido até chegar no KDS? Ele faz um caminho um pouco longo. O cliente vai fazer o pedido aqui no autoatendimento e esse pedido vai ir para a nuvem. Lá da nuvem, ele vai vir aqui para o servidor do cliente, que tem que ser um servidor Windows nesse caso. Aí aqui do servidor, que aí ele vai tomar a decisão. Opa, esse cliente usa o que na cozinha? Esse cliente usa KDS, então ele manda para o KDS. Esse cliente usa só a impressora, ele manda para a impressora. Então, se o Totem está no 4G e o servidor Windows está no 4G, vai dar certo. Ele vai conseguir mandar para o KDS, porque você está mais interessado no KDS. Vai dar certo, sim. Ok, tá bom. Show. Obrigado. Rodrigo, pode falar. Hugo, eu queria pontuar duas questões aqui que a gente está falando de Totem e eu acho que seria interessante. A primeira a gente tem implementado bastante os Totem, estamos indo devagar ainda, mas eu estou muito feliz, tá dando um resultado bem positivo aqui para a nossa revenda.
Um ponto que eu acho que seria muito legal, os clientes me apertam muito nisso daí, é ter uma telinha, cara, um painel para poder despachar o pedido e o cliente acompanhar, tipo BK, essas coisas, não tem? Porque tá muito massa o totem, mas o cara fica usando painel de senha manual. Eles me apertam bastante nisso daí. Fala, pô, Rodrigo, ia ficar chique, cara. Você ter uma telinha só para, tipo assim, ó, o pedido 2050 ficou pronto. Aí tocar lá, entendeu? Ver aquele layout. Isso aí, pra gente, seria muito legal. Todos os clientes já me pediram isso. O pessoal que trabalha com salão de totem. E uma outra questão que me preocupou um pouco, a gente teve um dos nossos clientes, ele rodou uns 30 dias, deu algum problema no totem que a gente não sabe qual foi, não teve relato, o cliente estava conseguindo utilizar o totem normalmente. Só que o computador queimou e perdemos o XML tudo, ele não fica gravado no servidor, ele fica gravado só no totem. Então, meio que subiu uma preocupação para a gente, porque o contador teve que apurar o imposto em cima do cartão por causa dessa situação. Aí eu queria ver se é possível a gente, sei lá, bolar uma medida de segurança, alguma coisa, porque a gente não sabia. Para o cliente estava tudo certo, que o totem estava lá fazendo pedido, recebendo, imprimindo na cozinha. Para o cliente lá, a gente observou que devia estar saindo em contingência. Só que o sistema não disparou nenhum aviso, nada. E aí a gente simplesmente perdeu um mês de XML, entendeu? Não conseguimos em lugar nenhum recuperar, e aí o contador teve que apurar o imposto em cima do cartão. A gente teve essa situação. Certo. Bem lembrado. Acho que eu até comentei isso no decorrer da live. Painel, duas coisas que a gente não tem, que eu acho que vocês vão se deparar na rua. Painel de senha aí que o Rodrigo citou, a gente não tem. A galera que está usando o totem está usando aquele painelzinho antigo. E outra coisa que a gente não tem é balança. A gente não tem nenhum totem com balança. Então, vocês talvez já devem ter visto na internet ou pessoalmente, restaurante a quilo, onde o cliente bota o prato e pesa sozinho. A gente não tem isso. Mas é claro aí que, ainda mais com esse incentivo aí do governo facilitando a gente vender mais totem, a gente vai pensar com carinho aí na evolução dessas duas coisas. Não é nenhuma garantia, mas eu estou olhando com bastante carinho para essa evolução aí do autoatendimento. E aí, em relação ao problema que você teve com o XML, Rodrigo, quando a gente liberar a emissão da nota ali para o Android, isso deve melhorar também para o Windows, porque daí a emissão vai ser toda na nuvem, a gente não vai ter mais esse risco aí de perder XML de venda que estava lá em contingência offline, beleza? Show. Então, em breve aí a gente já deve ter melhorias nesse quesito. Beleza, galera? Então, finalizar aqui de novo com os números, são quase 24 mil pedidos todo mês que a gente faz com autoatendimento, quase 700 mil de faturamento, isso aí são o total, né, de 111 totens que estão na rua operando. Várias revendas daqui já deram feedback que implantaram totens, eles conseguiram, todos vocês conseguem, precisa um pouquinho ali, o primeiro pode ser um pouco mais ter uma dificuldade maior, porque a gente tem que ganhar experiência, mas é uma coisa que é muito rentável, e se eles conseguiram, vocês conseguem também, e vocês podem contar com a nossa ajuda, que a gente vai cada vez mais melhorar essa solução para que todo mundo possa vender mais. Beleza? Obrigado aí pela presença de todo mundo, boa semana e até a próxima.